Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Ontem, o presbítero Jonatas não está aqui, mas ontem eu brinquei com ele. Eu disse que hoje eu ia dizer só assim: irmãos, Pai do Senhor, a pregação de hoje é a mesma dos outros 4 dias. Amém. Porque tudo já foi falado. Mas Deus decidiu falar algo na última noite, porque a palavra do Senhor se renova a cada dia. E eu costumo dizer para a juventude que ao mesmo estímulo são diferentes respostas. Aleluia. E nós vamos ler aqui em nome de Jesus. Deixa eu só achar aqui. Pronto, vamos ler em nome de Jesus, Gênesis, capítulo 35. Nós vamos ler 3 versos para a glória de Deus. Nós vamos ler o verso de número 1, o verso 3 e o verso 7 para a glória de Deus. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Deixa eu olhar se tem mais alguém procurando aqui. Não tem, né? Diz assim então a palavra de Deus, o verso 1. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Vamos para o verso 3. Para a glória de Deus. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Verso 7. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia da face de seu irmão. Sente adorando ao nome do Senhor Jesus. É importante, apesar de tudo que nós já ouvimos, tentar ser bem breve aqui porque é rápido o tempo. Apesar de tudo que nós já ouvimos a respeito de Jacó, de sua história, é necessário que nós façamos um breve resumo do que aconteceu, para que nós possamos entender o que Deus quer falar nessa noite. Tá certo? Interessante que eu peguei 3 versos e um dos versos me chamou mais atenção, que é o verso 3. Grave esse verso 3 na sua memória, que diz o seguinte, que a gente acabou de ler: e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Palavras que eu vou frisar para você agora. Levantemo-nos. Respondeu, angústia, caminho e andado. Essas palavras, você memorize aí, porque você vai precisar dela, talvez não hoje, talvez no amanhã, ou talvez daqui a pouquinho quando você sair da igreja. Porque às vezes nós somos provados no que nós falamos aqui dentro da igreja, assim que a gente sai daquele portão ali. Então lembre-se que o Deus, nosso Deus, nos manda levantar. O que é esse levantar? Vamos chegar lá, vamos fazer um breve resumo aqui. Na vida de Jacó, primeiro, o nascimento e a promessa divina. O que acontece com Jacó não é algo natural, não é algo humano. O que acontece com Jacó é algo divino, sobrenatural, espiritual. Tá certo? Jacó nasceu como o segundo filho de Isaac e Rebeca, segurando o calcanhar de Esaú, que já não é comum em um nascimento. Já não é comum
em um nascimento de seres vivos, de pessoas ou de animais, não importa o que seja, mas tratando de pessoas, já não é comum alguém nascer segurando o outro, já é um sinal de algo de Deus, simbolizando o quê? A disputa que marcaria a sua vida, a vida de quem? De Jacó e de Esaú, não simplesmente dessas duas figuras, dessas duas pessoas, mas a disputa de nações. É muito importante frisar, nações, porque logo em seguida, mais na frente, o nome de Jacó é trocado, é mudado, e lembrando que essas duas nações, Jacó se tornaria então a base do povo israelita, e Esaú se tornaria o genitor do povo edomita, que logo em seguida, mais na frente, haveria o conflito entre esses dois povos, por causa da desobediência de Esaú e da obediência de Jacó a Deus, e a desobediência de Esaú ao Deus. Isso está no capítulo 25 do livro de Gênesis, no seu verso 24 até o 26, vai falar dessa promessa. Deus profetizou que o mais velho serviria ao mais novo, que no caso era Jacó. Está entendendo? Isso no mesmo capítulo 25 vai falar a respeito disso no seu verso 23. Duas nações, quem nasceu primeiro? Esaú. Quem nasceu logo agarrado no pé dele? Jacó. O maior era o primeiro que nascia, então o maior serviria ao menor. Eu gosto de pensar nessa situação de Jacó e Esaú o seguinte: você nasce primeiro, mas eu não perco a minha bênção. É assim que eu gosto de pensar na história dos dois. Você pode até ter nascido primeiro, mas a bênção eu não perco, eu não largo. É assim que eu penso, é assim que Deus fala para você. O que está na sua frente pode até ser maior, mas agarre e segure, porque a sua bênção está garantida. Está garantida. Está entendendo? Vamos continuar. A busca pela primogenitura. Costuma-se a falar de Jacó, que Jacó foi um enganador, foi um aproveitador. Aos olhos humanos, até foi. Até foi, nós analisamos assim com os olhos humanos, até foi alguém que se aproveitou da situação. Mas só que o que nós temos que enxergar analisando a Bíblia é o seguinte: que tudo o que aconteceu foi providência de Deus. Tudo o que aconteceu foi ordenança de Deus. Para quem? Para Jacó? Não. Deus falou foi com a esposa, não foi? Com a esposa de Isaac. Falou com quem? Falou com a Rebeca. E a Rebeca prontamente atendeu. Vamos continuando. Jacó comprou a primogenitura de Esaú em troca de um prato de comidas, de lentilhas ou de um guisado. Presta atenção. A bênção naturalmente era para o primogênito, aquele que nasce primeiro. Independente se era alguém que servia a Deus ou alguém que não servia a Deus, a bênção da primogenitura era para o primeiro, por isso que é primogênito. Tinha que ser para o primeiro. Só que Deus, já tendo planos, de Jacó vinha a linhagem que nasceria o Salvador ou o remidor dos nossos pecados. Ele dá aquele jeitinho que só Jesus sabe dar. Aquele jeitinho que nós não conseguimos resolver muitas vezes, mas é aquele jeito que só o Senhor sabe fazer. Aquele jeito que o Senhor pega o menor e confunde o maior. Pega aquele que não tem condição e torna capacitado além daquele que já tinha a capacidade. Presta atenção. Esaú, aos olhos humanos e naturais, da vida que seguiria, ele seria a base do povo israelita. Seguindo esse pensamento, seguindo essa doutrina, seguindo essa linhagem das Escrituras,
se Isaac abençoasse Esaú, a descendência do povo israelita, as 12 tribos que se seguiriam depois, viriam da linhagem de Esaú. Mas só o que é que nós temos que analisar? O que acontece? Esaú troca a bênção por comida. Esaú não é alguém que espera muito tempo, é alguém imediatista. Por quê? Porque Esaú era alguém habilitado na caça, muito hábil, é o que a Bíblia diz. Era alguém que tinha o seu talento de ficar na espreita, na espera, na tocaia, para pegar a caça e alimentar, ou seja, para se alimentar. Aquilo estava nas suas mãos, o controle estava nas suas mãos. Quando ele queria, ele ia atrás e pegava. Alguém que queria de imediato. E para as coisas de Deus, as coisas não funcionam imediatamente. Existe um processo para tudo que Deus vai fazer. Por Ele não, Deus faz de imediato, mas para nos usar, Deus trabalha de uma forma que nos fortalece. Então, o processo não funciona da noite para o dia. Outro ditado que eu costumo falar muito é sobre os metais que nós conhecemos. Mas eu gosto de citar 2 em especial: o ferro e o ouro. O ferro é um minério, mas para ele se tornar numa forma de um negócio desse aqui, um pedestal, primeiro ele precisa ser aquecido. Ele precisa ser aquecido a altas temperaturas e se tornar maleável e moldável. Está entendendo? Ele aquece até uma certa temperatura. Quando ele chega naquela temperatura, ele sofre um choque térmico, que é o padrão de endurecimento daquele metal. Tudo que acontecer aquele metal até aquela temperatura em que ele foi aquecido, depois resfriado, até ali ele é resistente. Quando passa daquela temperatura, ele já se torna maleável de novo, porque ele perdeu o seu padrão de endurecimento ou que era forte até aquele nível. Assim é como Deus trabalha conosco. Ele nos fortalece até certo ponto. Nós temos o domínio, nós temos o controle, nós temos a habilidade até certo ponto. Passou dali, é o Espírito que vai fazer nas nossas vidas. Tratando-se do ouro, o ouro, para ele se tornar tão bonito como é, e bem durável, primeiro ele tem que passar pela fornalha do mesmo jeito. Para quê? Para que haja um processo de purificação. Para que todas as impurezas, todas as manchas que possam surgir, quando ele for colocado em uma forma, aquilo vai sumir. Assim é o nosso Deus. Para que nós sejamos purificados, primeiro ele precisa nos quebrar aquele endurecimento que havia no coração, gerado pelo pecado, para que assim haja uma pureza e ele nos coloque no molde. Que molde é esse? Um molde de vaso, para que nós possamos ser cheios. E Esaú jamais aceitaria algo do tipo. Afinal, ele sabia que a primogenitura, a bênção de seu pai, não era algo simplesmente natural. Além das bênçãos naturais, da porção dobrada que receberia de seu pai, ele também teria sobre si o aval de Deus, o domínio de Deus sobre a família, sobre a sua posteridade. E aquilo ele rejeitou. Continuando, no capítulo 25, do verso 29 ao 34, vai falar da venda da primogenitura. Isaac com sua mãe, ou sua mãe com Isaac, ouvindo a voz de Deus, ela decidiu fazer o seguinte: se Deus disse que o maior vai servir o menor, eu não vou contrariar não. Se o maior vai servir o menor, eu vou fazer diferente. Lembrando que a Bíblia fala que Isaac gostava muito mais de Esaú por conta da sua caça, do que ele trazia, de como ele pegava, da sua habilidade.
E Rebeca tinha um amor diferente por Jacó. Só que os planos de Deus, através de Isaac, não era para Esaú, era para Jacó. Os planos de Deus para a sua vida é através de você. As pessoas que serão alcançadas através da sua vida é com você. As pessoas que serão alcançadas através da minha vida é comigo. Então a bênção de Deus não venda para ninguém, não troque, não barganhe com ninguém. A primogenitura, talvez você não seja primogênito, mas a bênção que foi derramada sobre a tua vida é para você. Não troque, não venda, não negocie com nada, não troque princípios e valores cristãos por algo que é perecível. Continuando, no capítulo 27, verso 18 ao 19, vai falar com mais detalhes todo esse processo de Rebeca com Jacó, para que ele recebesse a bênção da primogenitura. A fuga e o encontro em Betel talvez seja o ponto mais alto antes de todos os acontecimentos, até ele voltar de novo àquele lugar. Eu acho que é o ponto mais alto. Continuando, fugindo da ira de Esaú, amando de sua mãe, Jacó se encontrou com Deus em Betel. Ele teve a visão de uma escada que ligava a terra ao céu, onde Deus prometeu proteção, provisão e benção. Preste atenção. Deus estava no negócio. Deus estava no negócio. O que acontece é que Jacó, fugindo no seu cansaço, como todos nós temos, no seu cansaço ele parou em um lugar. Eu preciso dormir para continuar a minha jornada. E é bem gostoso deitar em casa, na cama, com um travesseirozinho, né? É bom, dorme um sono sossegado. Mas Jacó coloca o que sobre a sua cabeça? Uma pedra. Que negócio mais desconfortável, né? Desconfortável dormir com a cabeça numa pedra, é muito ruim. Mas talvez tenha sido o melhor sono que Jacó teve na sua vida. Porque o que Jacó teve na sua vida naquele momento, até aquele momento, talvez tenha tido sonhos maravilhosos, mas até aquele momento aquilo não foi um simples sonho, aquilo foi uma revelação de Deus. Foi Deus dizendo: eu tenho um negócio com você. Está vendo essa escada? Anjos subindo, anjos descendo, sou eu trabalhando, promovendo para que tudo aconteça conforme eu quero, te garantindo proteção, te garantindo provisão, te garantindo bênção, te garantindo paz, te garantindo livramento. Aleluia. Não é uma simples escada, não é um simples olhar, é Deus dizendo: tudo que está aqui no céu acontecendo agora está sendo movido em prol da tua vida. Aleluia. Os céus se movem para que coisas aconteçam na minha e na sua vida. Se move o coração de Deus quando nós, através do aquebrantamento, do reconhecimento que nada somos, move o coração de Deus. E Deus age. No capítulo 28, do verso 10 ao 22, vai falar dessa visão de Jacó. A vida em Harã e o retorno. Em Harã, ainda no trajeto, ainda na caminhada, até chegar aqui, em Harã, a banda de sua mãe. Em Harã trabalhou para Labão, que foi seu sogro, e casou-se, e teve filhos, e acumulou bens. Preste atenção, a escada era provisão, proteção, era tudo isso, aquilo que Jacó viu subindo e descendo, anjos subindo e descendo, era simplesmente Deus dizendo: eu estou trabalhando em teu favor, eu estou trabalhando para que coisas aconteçam que você nunca conseguiria fazer com que acontecesse. Isso era aquela escada, a mensagem daquela escada.
muitos trabalhando. Deus está trabalhando na tua vida nesse exato momento. Deus está trabalhando nos teus negócios. Deus está trabalhando na tua família. Deus está trabalhando nas tuas amizades. Deus está trabalhando nos teus relacionamentos. Deus está trabalhando na tua vida. Aquilo que você não vê hoje, aquilo que eu não enxergo hoje, Deus está dizendo: está garantido. Só caminha em frente. Me escuta, continuando. E Jacó fica ali, acumulou vários e vários bens. E a gente sabe toda aquela história das várias vezes que Labão trapaceou, né? Várias vezes que Labão trapaceou. Presta atenção. Pode ter um trapaceiro querendo tomar aquele que é teu. Fique esperto. Abre os teus olhos. Pode ter um trapaceiro querendo tomar o que é teu. Deus prosperava Jacó. E Labão, vamos fazer um negócio aqui. Tomava tudo que era de Jacó. E Jacó ficava com o que era pouco. O que é que acontecia? Deus prosperava Jacó de novo. Apesar de estar distante do chamado inicial de Deus, mas havia ainda um certo temor, porque havia um conhecimento. Então Deus prosperava Jacó nas finanças, nos bens, na família. Deus prosperava, apesar de estar distante do chamado inicial, que era adorar a Deus. Deus está dizendo, 20 anos se passaram, Deus está dizendo: Jacó, eu quero formar uma nação partindo de ti. Não demora não. 20 anos. Ali. Continuando. Aí Deus chama Jacó a retornar para a casa do pai dele. Eu quero começar um negócio, Jacó. Não fica demorando não. Eu quero começar. Estou tendo paciência. Será que Deus não está nos chamando novamente para aquele chamado inicial? Será que Deus não está nos convocando para aquele chamado inicial e nós estamos aqui inventando coisas a todo momento para não seguir o que Deus nos deu logo de início? Aquele primeiro contato, aquele primeiro fervor, aquela primeira alegria. Será que Deus não está chamando a mim e a você nessa noite a voltar a Betel? Será que Deus não está nos chamando nessa noite a voltar à visão de Jacó? Eu estou vendo o anjo subindo e descendo, trabalhando em favor de Jacó. Será que Deus não está te chamando nessa noite para olhar para os céus e enxergar que existe um Deus que trabalha por mim e por você? Aleluia. No capítulo 31 de Gênesis, e o verso 3 vai falar a respeito desse chamado de Deus. Durante o retorno, Jacó teve um encontro transformador com Deus, no vale de Jaboque, ou no rio Jaboque, onde seu nome foi mudado para Israel. Um encontro transformador, um encontro que de fato mudou a vida de Jacó para sempre. Capítulo 32, dos versos 22 ao 32, vai falar desse encontro. Agora Deus o chama novamente a Betel. Nessa volta, nesse retorno, ele tem esse encontro com Deus. Ele pede a Deus uma bênção. Tem aquela música que diz: me dá minha bênção para depois subir, né? Todo mundo conhece. Se trata de Jacó. Jacó vai voltar para a casa de seus pais e ele lembra: eu vou encontrar com Esaú. Eu vou encontrar com Esaú. E Esaú, para encontrar com Jacó, ia com 400 homens.
Aí Jacó, eu preciso de uma bênção. E nesse vale de Jaboque, ele se encontra com Deus e ele diz: você só sobe, ou o Senhor só sobe quando me abençoar. O que eu quero é proteção. Deus está te oferecendo, está me oferecendo proteção. Deus está nos oferecendo proteção contra o que vai acontecer, contra o que está acontecendo. Uma das maiores proteções que Deus nos garante é o livramento da sua igreja no dia da grande dor e tormento que virá sobre a terra, que é a grande tribulação. Mas enquanto lá não chega, Deus está nos dando os livramentos aqui na terra. De quem? De pessoas que parecem ser amigos, de Labão que talvez tenha na sua vida aí encostado, você não sabe. De pessoas que estão trapaceando, querendo tomar o que é teu bem devagarzinho, sem que você perceba, sem que nós percebamos. Tá certo? Continuando. Betel significa casa de Deus. Foi o lugar onde Jacó teve a primeira experiência com Deus, aquela experiência de fato, onde ele vê, onde ele consegue enxergar o que de fato está acontecendo. Agora, em um momento de transição e desafio, porque ele está saindo de uma situação e vai para outra. Ele sai de um lugar onde aconteceu uma tragédia e vai para um lugar que na mente dele vai acontecer outra tragédia. Ele precisa confiar que aquele sonho que ele teve, que aquela visão que ele teve, realmente vai acontecer na vida dele agora. Ele está numa transição de um simples sonho, de uma simples visão, para um fato, um acontecimento real que iria acontecer ali, que era o livramento das mãos de Esaú. Continuando. Betel não é apenas um lugar, mas Betel ele se torna uma aliança, algo que não tem começo e não tem fim. Betel é o reencontro com o Criador. Voltar a Betel é encontrar as primícias do Espírito Santo. Voltar a Betel é voltar ao aconchego da família, do Pai. Voltar a Betel é entender que Deus é com você. É voltar ao primeiro encontro, ao primeiro amor. Jacó, ele está numa situação de instabilidade após os eventos violentos que aconteceram lá em Siquém. Por que aconteceu? Poderia ter sido evitado? Poderia. Por que aconteceu? Porque ele parou lá. Porque ele parou lá. Será que nós não estamos parando em lugares que nós não deveríamos parar? A última noite da campanha de Volta a Betel é uma noite de reflexão, de avaliação de onde nós estamos andando, com quem nós estamos andando, o que nós estamos fazendo, para quem nós estamos fazendo e o que nós devemos de fato fazer. Está entendendo? Deus se revela ao seu povo. Deus fala na ministração. Deus fala pelo louvor. Deus fala nos teus sonhos. Deus fala através de quem você menos espera. Mas não vá acreditar que Deus vai estar usando um ímpio para falar para você não, porque isso aí é uma mentira do capeta aí. Se Deus tem tantos vasos escolhidos para falar para você, por que Ele vai falar pela boca do ímpio? Não tem sentido, né? Ele usou foi uma jumenta para falar com Balaão, usou um animal. Certa vez alguém me disse o seguinte: eu sou muito melhor do que muitos crentes que estão na igreja. Muitos crentes que estão na igreja. Eu digo assim: é impossível que isso seja verdade.
o mais provável é que esteja alguém dentro da igreja que seja igual a você ou pior. Mas quem de fato é cristão não é igual ao mundo. Quem é cristão não é igual ao que está no mundo, mas o que está no mundo tem a mesma chance e oportunidade de conhecer o Deus que nos transformou. Não é porque alguém diz algo do tipo que nós vamos desprezar, pelo contrário, o amor de Deus é acolhedor, senão nós não estaríamos aqui hoje. Aleluia. Betel deixou de ser apenas um lugar geográfico, ele se tornou um símbolo ou um lugar de recomeço. É lugar de recomeçar, de entender. Deus falou para Jacó naquele momento, ali, através do sonho: eu estou promovendo, eu estou protegendo, eu quero te levar a lugares que você nem imagina, eu quero gerar uma nação através de você. Mas ele ficou, vagando, ficou fazendo o que não era para fazer. Não que seja coisas erradas, mas ele ficou atrasando o processo. Quem sabe Deus não está querendo realizar coisas grandes na tua vida e você está atrasando o processo. Quem sabe Deus não está querendo fazer na minha vida e eu também não estou atrasando o processo. Nós temos que entender o seguinte: Deus falou comigo e falou com você. Se você está aqui hoje, nessa noite, Deus te conduziu, Ele te mostrou que o lugar onde se deve estar é em Betel, na casa de Deus. Existe um processo que Deus quer fazer através da sua vida. Eu digo muito para a juventude: cada pessoa atrai um público. Cada um de vocês que estão aqui, cada um de nós que aqui estamos, conseguimos atrair um certo grupo de pessoas. Mas não é para nós, não é para nós nos tornarmos líderes dela, mas é para nós direcionarmos ao Deus que é o sumo sacerdote. Aleluia. Jesus Cristo é aquele que nos transformou, é aquele que transforma a sua vida. Continuando. Quantos de nós nessa noite precisamos de fato voltar a Betel? Eu já estou na igreja há muito tempo. Você pode até estar na igreja, mas não está em Betel. Nós podemos até estar na igreja, nesse espaço aqui, nessa nave, mas talvez nós não estejamos de fato na casa de Deus. Por quê? Porque a casa de Deus é onde Deus habita. Nós podemos até estar no templo, mas a nossa casa pode estar inabitável. Que casa é essa? A nossa vida. A nossa vida. Se trata de um espaço, claro, mas após a morte de Cristo, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós somos, ou melhor, nós devemos ser Betel, casa de Deus. Você quer dizer que aquele que está inabitável não presta mais? Pelo contrário, é desses aí que Deus gosta. Aleluia. Porque Ele quer pegar toda aquela bagunça, tudo aquilo que está errado, toda aquela sujeira, e Ele quer limpar, deixar bonitinho, para transformar, para deixar uma fachada linda, para que Satanás veja assim: está tão brilhante que eu não consigo chegar perto. Aleluia. É a proteção de Deus. É a visão da escada que desce dos céus, Deus observando e ordenando anjos. É Deus dizendo, através daquela escada: o meu poder eu quero derramar sobre você. O meu poder eu quero derramar sobre a tua vida. A minha bênção eu quero derramar sobre a tua vida. É isso que Deus está dizendo nessa noite. Betel é onde nós encontramos Deus de fato, onde nós renovamos aquele pacto inicial do primeiro amor, aquela chama que não se apaga. É em Betel onde nós encontramos a cura para as nossas enfermidades. É em Betel que nós encontramos o conhecimento necessário para não ficar demorando, perdendo tempo onde nós não devemos perder.
É em Betel onde está um ensinamento direto e objetivo. Meu alvo é Cristo. Aleluia. Verso 1. Levanta-te e sobe a Betel. Levanta-te. É uma ordenança de Deus. Se levanta. Se levanta. Por que ele disse se levanta? Porque a posição que Jacó estava naquele momento era uma posição de acomodação. Ficou tanto tempo ali, uma viagem que era para ter sido curta, ficou tanto tempo que ficou acomodado ali, estava gostoso. Deus diz: ei, se levanta. Vai a Betel. Levanta-te, a palavra implica uma decisão ou uma ação imediata. Se levanta agora. Vai a Betel. Volta ligeiro. Está se perdendo teu caminho. Sobe a Betel representa uma elevação espiritual e geográfica. Afinal era um lugar mais alto. Sobe a Betel. Tu sobe até aqui onde eu estou. Eu quero te elevar espiritualmente. Sobe, levanta-te. Tu está acomodado, sentado, baixo, descansado. Se levanta, sobe a Betel, caminha para cima e eleva o teu espírito para falar comigo. Aleluia. O chamado de Deus para nós é claro, é bem objetivo. Levanta-se do comodismo espiritual e suba em direção à presença de Deus. A presença dele. Mas para nós chegarmos a Betel, não é necessário só subir. É necessário primeiro purificar e deixar fora tudo aquilo que não presta. Verso 2 desse capítulo 35 diz: o comecinho: tirai os deuses estranhos. Tirai as coisas esquisitas do meio de vocês. São estranhos, vocês não sabem o que é que eles são. Vocês não sabem o que é que eles de fato representam. Vocês não sabem o que de fato ele causa na vida de vocês. Vocês não sabem o prejuízo que esses ídolos, que esses deuses estão causando. Cegueira espiritual, fraqueza, não quer fazer mais nada. E surdez de entendimento. Eu já tenho a minha religião. Retira os deuses estranhos. E não é enterrado, não é simplesmente retirar. É enterrar, sepultar, onde não mais vai se ver. Onde não mais se tem um alcance, para que possa voltar lá e pegar de volta, né? Nós vamos subir a Betel, mas o que é que nós vamos deixar aqui? Toda a mazela e impureza que nos impediu, ou melhor, Jacó diz, que me impediu de voltar e levar vocês ao encontro do Deus verdadeiro. Vamos deixar aqui. Sobre ou debaixo de um carvalho. Mas o carvalho não é simplesmente um carvalho. Não é uma árvore, simplesmente uma árvore qualquer. O carvalho tem representações na Bíblia. O carvalho frequentemente marca lugares onde Deus se revela ou onde acontecem eventos espirituais. Não é a árvore que é abençoada. Vamos continuar aqui. Exemplos aqui, ó. Nós estamos em Gênesis, no seu capítulo 18, verso 1. Abraão recebe a visita de 3 homens, daqueles varões lá, sobre os montes de Manre, ou de Manre. E os carvalhos estão lá. É uma representatividade. Vamos chegar lá. Gênesis capítulo 35, verso 4, onde Jacó enterra os deuses estranhos. O que é que tem lá perto? Carvalho, simbolizando purificação, compromisso com Deus. Josué, seu capítulo 24, verso 26, Josué renova a aliança com Deus e usa o carvalho como marco de testemunho. Mas por que o carvalho está aí?
O carvalho é uma árvore, é como uma árvore robusta e duradoura. Ela é forte e resistente. Ela é usada como metáfora para força, estabilidade, características desejadas em uma vida fiel a Deus. Está entendendo? Por que o carvalho está aí? O pacto com Deus. Nós precisamos ser que nem um carvalho firme, robusto, resistente. Mas a Bíblia também usa a palmeira, né? Ela se enverga para um lado e para o outro, mas não se quebra. Mas o carvalho ele não balança não. Ele é firme, ele é robusto. Características que nós devemos ter de um Deus fiel e misericordioso. Firme, forte, e ninguém derrota. E ninguém vence. Em Isaías, no seu capítulo 61, verso 3, o povo de Deus é comparado a carvalhos de justiça. Está entendendo onde é que está o carvalho aí? O povo de Deus é comparado como carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluia! O carvalho está nesses lugares onde sempre há acontecimentos espirituais, onde Deus se manifesta, onde acontecem momentos, situações em que as coisas dali para frente serão diferentes. Compromisso com Deus, aliança nova. Sair do pecado, sair da mentira, sair da desgraça. Agora é nova vida para com Deus. A purificação é necessária para se aproximar de Deus. Jacó compreende, Jacó passa a compreender. Ele tem um chamado de Deus depois de um tempo. Eu preciso voltar a Betel. Jacó compreende que a adoração verdadeira exige santidade e separação do pecado. Está ali no meio. Quem que é o líder ali? Jacó. Então pronto, tem que partir dele. Então ele toma uma posição. Eu vou voltar a Betel, mas aqui agora fica tudo que não presta. Deus diz para você e para mim nessa noite: deixa o que não presta, deixa o que atrapalha, deixa o que atrasa e volta a Betel. Volta a Betel. Quais os ídolos que nós precisamos remover para se consagrar ao Senhor? O que é que pode ser considerado de ídolo na vida de um cristão? Tudo aquilo que toma o tempo que era para estar com Deus. Tudo aquilo que toma o nosso tempo que era para estar com Deus se torna ídolo na nossa vida, porque o tempo de Deus é de Deus. O nosso ídolo pode ser o trabalho. Tu acredita que pode ser o trabalho? Pode ser o trabalho. O trabalho pode tomar o nosso tempo de Deus. Os nossos ídolos podem ser os nossos relacionamentos, que tomam o nosso tempo com Deus. Devotamos mais tempo à pessoa, ao nosso relacionamento, do que propriamente dito a Deus. Os nossos relacionamentos podem ser estudos. É importante para a formação, mas não é mais importante do que a formação do caráter espiritual para com Deus. E se está bem com Deus, as coisas naturais humanas se tornam melhores. Mas se não está bem com Deus, até o que é natural deixa de ser bom. Edificarei um altar, verso 3. Vamos terminar. Agora eu disse que vou terminar, nós vamos terminar. O altar é um símbolo de adoração, gratidão e compromisso. Para Jacó, é um memorial de fidelidade a Deus. Erguer um altar de adoração a Deus é consagrar um ambiente onde se está Deus. É dizer para Deus: Deus, esse lugar aqui onde eu estou, eu separei para ti, esse lugar é teu, faz o que tu quiser. A minha vida e a sua vida é um altar de adoração a Deus. Pode estar ruim, pode estar difícil, pode, mas o lugar é de Deus e Ele não deixa ruim não. Pode estar faltando, pode até estar faltando, mas se é de Deus a minha vida e a sua vida, Ele vai prover. Agora precisa tomar uma posição. Às vezes tomar posição para servir a Deus, a gente magoa as pessoas. Às vezes tomar um posicionamento para servir a Deus, a gente chateia as pessoas. Às vezes tomar um posicionamento para servir a Deus, a gente precisa se afastar de pessoas
de trabalho, de relacionamento. Mas é necessário tomar um posicionamento. Que o mundo se quebre, mas a presença de Deus eu quero na minha vida. Que falte o dinheiro, que falte o alimento, mas eu quero Deus na minha vida. Que falte a saúde, mas eu quero Deus na minha vida, porque Ele é quem cura. Se falta o alimento, para que você quer morrer de trabalhar, se Deus é quem provê o alimento? Para que nós precisamos ficar feito louco, aí procurando resposta para a nossa vida, se Deus é a solução? Foi o que aconteceu com Jacó. Jacó crescendo na sua vida natural e não percebendo que o projeto de Deus era outro. Deus queria ele tornar ele uma nação grande, a base. Talvez nós não estejamos entendendo ainda o projeto de Deus para nossas vidas, mas nós precisamos erguer um altar de adoração a Deus no nosso santuário, que é o nosso corpo. Levantar um altar e dizer para Deus: Deus, a partir de hoje eu sou um altar onde eu quero que o Senhor se manifeste. Eu quero que desça do céu fogo sobre a minha vida. Olha para mim, meu Senhor, e vê se tem algo que é bom, ou vai ser algo que tem algo que não é bom. O que for bom deixa, melhora, mas o que não prestar tira. Pode até doer, mas tira. Dói agora, mas depois vai sarar. Como você pode erguer um altar espiritual em sua vida hoje? É renovando o pacto inicial que eu e você fizemos com Deus. Ah, mas Deus precisa renovar? Não, Deus não precisa não. Quem precisa é a gente que quebra. Ao longo da história, todas as vezes que Deus precisou fazer algo que mudou a humanidade, foi o pacto que a humanidade quebrou. E nunca que Deus quebrou. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Está entendendo? Continuando. Vamos para o verso de número 7, finalizando de fato essa ministração, para que os irmãos possam ir para casa. Renovação da aliança. O verso 7 vai falar disso. Renovação da aliança. Edificou ali um altar. Depois de todo aquele pesadelo, depois dos 20 anos, depois do engano de seu sogro, depois do estupro da sua filha, depois da chacina generalizada que os seus filhos fizeram em Siquém, depois de o medo tomar conta de Jacó, pela sua vida, achando que ia morrer, ele diz: não, agora eu vou voltar e vou, de fato, erguer um altar e seguir o que Deus quer que eu siga, fazer o que Deus quer que eu faça. Mas preste atenção, quando ele sai de Siquém, ele sai amedrontado. Mas lembra lá da visão que Jacó teve, dos céus abertos, o céu sendo movido por ele? Proteção. A Bíblia fala que o terror do Senhor tomou conta dos arredores. Não teve quem ousasse correr atrás de Jacó, dos filhos de Jacó, para lhe fazer mal algum. O inimigo não é louco de tocar na tua vida. O inimigo não é louco de tocar na tua vida, porque existe uma proteção imediata e eminente. Porque os anjos do Senhor, ou o anjo do Senhor, acampa-se ao redor do que os teme e o livra, e os livra. Este salmo, escrito por Davi, foi quando ele fugia de Saul e chega ao sumo sacerdote Aimeleque, dizendo que é amante de Saul, já fugindo de Saul,
pede comida e se alimenta. E depois ele foge para Gate, do rei, que também é chamado Abimeleque, e que se faz lá de louco e Deus o livra. Ou seja, o que eu quero trazer para a igreja é o seguinte: Deus te livra apesar da situação. Pode ser difícil, pode ser sem saída, mas Deus te livra. Deus nos livra. O altar em Betel é um símbolo de renovação e adoração. Ao nomear o lugar El Betel, Jacó reconhece que Deus é o centro de tudo. A gente vem para a igreja todo dia, mas será que Deus de fato é o centro da nossa vida? Não se importe com os erros, porque enquanto nós formos humanos, vai haver falhas. Vai haver falhas. Nós não conseguiremos ser perfeitos. Vai haver falhas. Se eu não me engano, é Filipenses 1,6 vai falar que aquele que começou a obra, ele é fiel, ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Ou seja, aqui não vai ter perfeição, mas quando chegar o dia de Cristo, nós seremos perfeitos para alcançar o céu. Se alguém apontar a tua falha, diga: meu irmão, eu sou tão falho quanto você, mas eu clamo pela misericórdia do Deus fiel. Aleluia. Cuidado, o inimigo tem laços, tem maneira de trabalhar para tirar-nos do foco, que é Deus. Quem não já ouviu dizer assim? Só quer ser o santarrão. Quem não já ouviu alguém dizer assim para você? Quem não só quer ser o santarrão? E a maioria das pessoas querem responder assim: não, eu não. Até o diabo já tomou conta, já deixou você falar bobagem. Quando alguém disser assim para você: só quer ser santarrão, eu digo: em nome de Jesus. Porque para alcançar o céu tem que ser santo. Eu não sou ainda, mas eu vou ser. E eu queria que você viesse comigo para a santidade. Aleluia. É assim que nós temos que falar. Hoje é o dia de renovar a aliança com Deus, porque Ele deve ser o centro da nossa vida. Por que o centro? Porque é daquele lugar onde saem todas as ramificações. Porque o centro é a base, é o reforço, é a solidez, é a robustez e a durabilidade das ramificações que saem posteriormente. Se Deus é o centro, só sairá coisas boas. Se Deus é o primeiro, Ele vai te levar a ser primeiro, porque você caminha com Ele. Com Deus não tem segundo, com Deus tem primeiro. Aleluia. Logicamente que caminhar com Deus tem as suas dificuldades, porque existem provações que nos aperfeiçoam. Tá certo? A gente precisa passar por algumas situações para Deus nos habilitar e nos fortalecer, como ouro e como ferro. Quando a provação é bastante grande na minha e na sua vida, pode esperar uma promoção de Deus, que ela está chegando. Quando você tentou de tudo e nada deu certo, ou nada está dando certo, pode esperar de Deus que a bênção é maior. Quem sabe, né, Deus dizendo assim: eu estou modificando aqui, eu quero te levar para outro nível, mas ergue um altar primeiro. Me deixa ser o centro. Me deixa dominar. Me deixa gerir. Me deixa direcionar. É o que Deus diz para você. E quando Deus direciona, Ele direciona lá para Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso que acontece. E seguir a Deus só tem bênção. Só tem bênção, só tem bênção. Deus reafirmou com Jacó a promessa feita a Abraão, porque essa promessa foi feita por Abraão, passou por Isaac e se completa em Jacó. A bênção pode até ser prometida para uns parentes seus, mas talvez Deus esteja querendo finalizar a bênção através de você. Só precisa erguer um altar e dizer para Deus:
eu andei muito tempo afastado, mesmo caminhando na igreja, mas eu estou afastado de quê? Do que o Senhor quer. Mas nessa noite, eu quero voltar a Betel. E não simplesmente voltar à casa do Senhor, eu quero estar com o Senhor. Nessa noite, é a hora de voltar a Betel. Ah, mas eu estou na igreja. Quanto mais oração, melhor. Cristo sendo Deus, Ele se retirava para orar. Quem somos nós para não querer orar ou receber a oração? Volte a Betel. Volte ao encontro de Deus. Que através dessa campanha que hoje se finaliza, você saia daqui, porque eu estou decidido a sair daqui diferente. Ah, mas quem muda não é Deus? É, mas quem que teve que sair de lá da cidade do estado de Siquém foi Jacó, ele teve que sair. Então, para nós recebermos algo diferente de Deus, a gente precisa sair de onde nós estamos. Levanta-te e sobe a Betel. Guarda no teu coração, Deus te chama hoje. Se levanta. Faz tempo que eu estou te chamando. Faz tempo que eu estou te querendo. Faz tempo que eu quero te usar e você ainda não voltou. Volta a Betel. Volta a Betel. Amém, em nome de Jesus.